Obrigado. Deixa eu só perguntar rapidamente com vocês aqui. Quem trabalha numa corporação, uma grande empresa, só para eu entender mais ou menos o perfil? Mais ou menos aqui algumas pessoas. Tá? Tem alguém que é de startup? Que tem uma startup aqui? Ninguém? Tá. Uma outra pergunta rápida. Quem aqui tem alguma criptomoeda? Já investiu, já comprou Bitcoin? Legal. Boa. Vamos falar sobre tecnologia emergente, tá? Sobre inovação e transformação. E... Não tá. Você passa para mim? Boa. Gente, uma última pergunta. Quem aqui já usou o ChatGPT? Ó, bastante gente. Legal. Gente, o que é isso que está aqui? Tá? Isso daqui é o impacto das tecnologias na atividade econômica. Tá? Basicamente nas empresas, nos negócios, nos produtos que a gente compra. Esse finalzinho do gráfico, que é onde eu queria chamar a atenção, são os últimos 7 anos aqui, né, de 2023, onde a gente está hoje, até 2030. Então, nos próximos 7 anos, as tecnologias emergentes, blockchain, AI, obrigado, vão ter um impacto maior do que qualquer tecnologia que o ser humano já criou. Tá? Então, se a gente pensar o impacto que a internet teve na nossa maneira de trabalhar, nos negócios, no modelo de negócio das empresas de vocês, né? A própria invenção do PC, esses impactos são menores do que o impacto que a gente vai ter de inteligência artificial, de blockchain, enfim, dessas plataformas de tecnologias emergentes. Vamos fazer o mesmo esquema? Eu levanto, vocês passam? Obrigado. E essas tecnologias, né, elas estão basicamente em 5 grandes plataformas, que é inteligência artificial, sequenciamento genômico, robótica, energia e blockchain. E essas 5, elas se quebram em 14 tecnologias que vocês podem implementar nos negócios de vocês de alguma maneira. Não significa que você vai implementar todas, né, mas são 14 grupos dentro desses 5 e eles se fundem. Né? A gente está vivendo isso. A transformação ela não vem de uma tecnologia só, mas ela vem da fusão de tecnologias. E aqui você vê o impacto de uma na outra. Então, por exemplo, mobilidade autônoma, né, o carro autônomo, é acelerado através de redes neurais, que é uma tecnologia de inteligência artificial. Então, uma tecnologia empurra a outra. Tá? Vamos para o próximo, que eu queria agora discutir mais uma coisa. Quanto vocês acham que vale todas as empresas de capital abertas no mundo? Se a gente somar em todas as bolsas, na Bovespa, se a gente somar na NYSE, na Nasdaq, somar o valor de todas as empresas que têm capital aberto no mundo, elas valem hoje 100 trilhões de dólares. Tá? Hoje, 2023, na verdade, em 31 de dezembro de 2022, essas empresas somadas valiam 100 trilhões de dólares. Tá? Esse é o número. Em 7 anos, qual que é a previsão desse mercado, né, do valor dessas empresas de capital aberto somados? A gente vai sair de 100 trilhões de dólares para 300 trilhões de dólares. Ou seja, o valor das empresas que têm capital aberto em alguma bolsa do mundo vai triplicar em 7 anos. Essa é a previsão. Tá? Só que da onde vai vir esse crescimento? Tecnologia. Então, as empresas tradicionais, empresas, né, como petróleo, enfim, negócios tradicionais, construtoras, né, de alguma maneira que não se digitalizem, esses negócios tradicionais hoje valem 84 trilhões. Em 7 anos, eles vão passar a valer 97. É esse númerozinho que está aqui, o primeiro do gráfico. Então, da onde vai vir o crescimento? De tecnologia. Tecnologia, que hoje é 13, eu arredondei aqui para 100, é um pouquinho menos, né? Mas tecnologia que hoje representa 13 trilhões de dólares, em 7 anos vai representar 206 trilhões de dólares. O que a gente está vendo aqui, basicamente? Que a tecnologia e as tecnologias emergentes vão engolir o mercado. Vão engolir os modelos de negócio.
não vai ter empresa bem-sucedida, né, em 7 anos, ou em 5 anos, ou em pouco tempo, que não tenha uma base muito forte de tecnologia. Tá? Essa é a revolução que a gente vai viver, mais rápida e com maior impacto do que acho que todo mundo previa. A gente está sentindo na pele isso mais forte, né? Então, a gente conta hoje o período de evolução em dias e semanas, né? Não sei quem está acompanhando aqui no chat GPT, bastante gente levantou a mão, mas a evolução de inteligência artificial, a gente não mede mais em meses ou anos. Toda semana tem um avanço tecnológico que é disruptivo e faz muita diferença em inteligência artificial. A gente esperou, né, 2 anos para ter App Store. O iPhone lançou só no final do iPhone 2 que tinha App Store, foram 2 anos. Né, e por aí vai. Os saltos de tecnologia que levavam anos, agora estão levando semanas. Tá? Então, o impacto é muito grande. E aí a gente tem o mercado de construção, o mercado de real estate, que está sendo amplamente desafiado nesse exato momento. Né? Então, mas não é só esse mercado de construção, de PropTechs, Construtechs, né, de real estate de maneira geral. E aí pode ir mais um, por favor? Isso está acontecendo em vários setores. Então, essa turminha aqui, né, vamos pegar essa turminha aqui da direita. Essa turminha não existia 10 anos atrás. Isso aqui é coisa da última década. Né? Então, o que aconteceu? Essas aqui são as empresas digitais, as empresas de nova economia, que também se falam. E elas estão desafiando os players, né, os incumbentes, os players tradicionais em todos os setores. Mercado financeiro, o Nubank comunicou agora, semana passada, que já bateu 80 milhões de clientes. Um banco que foi criado há 10 anos atrás. Né? Em real estate, em saúde, você tem convênios digitais, você tem, né, o Doutor Consulta, que é ele tende a disruptar o hospital, né? Ele não quer que você vá mais para o hospital, só se for muito grave. Os super apps, varejo, isso está fazendo a competitividade, né, ir lá para cima. Então, você ser uma empresa mais tradicional ou de tecnologia, não importa. Você está num mercado agora muito mais competitivo em termos de modelos escaláveis, em termos digitais e por aí vai. Mais um, por favor. Então, isso gera uma baita pressão. Pode ir mais um. E aí a gente tem coisas dessa, né? Então, a Loft foi fundada em 2018. Né? Então, a Loft é o unicórnio mais rápido do Brasil. Então, o que é unicórnio? Unicórnio é um termo que se usa para startups que valem mais de 1 bilhão, né? Não é 1 milhão, é 1 bilhão de dólares. A Loft ela atingiu esse valor de mercado de mais de 1 bilhão de dólares em 18 meses. Tá? E ela vale hoje 16 bilhões de reais. Vale 3 Cirelas, né? Vale múltiplas Gafisas. Então, tem alguma coisa acontecendo lá fora. Né? Porque ninguém é bobo, vamos dizer assim. Esse negócio não vale à toa. Por que ele vale mais? Né? Porque ele adquire cliente muito mais barato que a concorrência. Né? O valor que ele extrai de um cliente é muito maior do que a concorrência. Né? A recorrência que ele tem do cliente é muito mais frequente do que a concorrência. Por isso que essas empresas digitais, né, têm um valor mais alto. Porque esses modelos eles estão provando melhores, né, do que os tradicionais. E aí, vamos mais um. E aí vamos falar, pô, é hype. Vale, mas não vale, tem um monte de empresa quebrando. Empresas digitais e com tecnologia, elas são melhores mesmo que as empresas tradicionais com baixo nível de inovação? Não é a minha opinião, do Gustavo, aqui é dado. A gente tem aqui um gráfico que vai desde 2004 até 2022, lá no final. O que é a barrinha azul? A barrinha azul é o lucro das empresas, das 500 maiores empresas do mundo. Tá? É o lucro. E a barrinha cinza é o lucro separado só das empresas de tecnologia dentro dessas 500 maiores empresas do mundo. Então,
a gente consegue ver que faz mais de 10 anos que as empresas de escala digital, modelos, né, digitais, elas lucram mais do que as empresas tradicionais. Então elas dão mais dinheiro, não é hype só. Tem muito hype nesse mercado? Tem bolha que estourou agora há pouco tempo? Tem. Né? O valor das empresas de tecnologia corrigiram na casa de 60%, 70%, 80%. Então a gente passou por uma bolha, mas tem muito fundamento. Quando a gente pega, né, não só as big techs, mas empresas que escalaram de base tecnológica, elas performam melhor do que negócios tradicionais. E aí, vamos em frente? Então, o que começa a dar errado a partir de agora e o que começa a dar mais certo? Negócios mais distribuídos, colaborativos, abertos, que estão desenhados para escalar lateralmente. Então, aquele negócio, né, do tipo Grupo Vilares, né, grandes grupos verticalizados, esse tipo de anatomia de empresa começa a dar menos certo a partir de agora. Tá? As empresas mais valiosas do mundo estão aqui desse lado. Né? Elas crescem de maneira horizontal. A gente já vai explorar um pouco isso. Então, tudo que é centralizado, empresas fechadas, tendem a não dar tão certo quanto esse modelo mais distribuído. Pode mais um? E aí, quando a gente vai ver as empresas mais valiosas do mundo, as empresas e os produtos que mais valem no mundo, o que eles têm em comum? Eles têm algumas coisas, né? E aí, qual que é o paralelo que a gente pode traçar? Pô, se eu sou uma empresa de construção, se eu sou uma indústria, se eu vou criar um novo produto, se eu vou criar um novo serviço, no que eu tenho que pensar que esse serviço, esse novo produto ou a minha empresa tem que ter para dar certo a partir de agora? Então, primeira coisa, ser asset light. Então, pensar como é que você opera o teu produto ou serviço ou a tua empresa em cima de ativos que já existem. Né? Então, é aquela história, vocês já conhecem, né, do Uber usa o carro que não é dele, é do motorista. Né? O Airbnb usa o imóvel que não é dele, que é do proprietário do imóvel, e por aí vai. Então, como é que você pensa produtos e serviços, ou pensa a tua empresa, para que você não tenha que ser dono do ativo? Porque o teu serviço ele funcione sem você ser dono do ativo. Número 1. Número 2, negócios ricos em dados. Né? Então, ser rico em dado, todo mundo tem dado. O problema é você usar o dado, né, para evoluir o teu produto ou serviço. Então, empresas digitais, uma vez por mês, você vê lá que o aplicativo, normalmente, ele atualiza de madrugada. Né? Quando você abre o telefone de manhã, ele está terminando de atualizar ali. E quando você abre o aplicativo, tem lá um botão novo, um serviço novo, né? E por aí vai. Então, você usar os dados para entender o comportamento, obviamente, e lançar e evoluir o teu produto, e lançar novos produtos, tá? Ser customer obsession, isso aqui é o seguinte, isso aqui é um baita chavão de mercado, falar, pô, eu só quero ser obsessivo pelo consumidor. O difícil é você medir a sua empresa nisso. Né? Então, por que o Nubank vale o que vale? Né? Não é pelo resultado que ele dá hoje, mas são pelas métricas de consumidor que ele tem. Então, como você mede o teu negócio, precisa transformar. Você precisa começar a olhar indicadores de consumidor e não só receita e lucro. Receita e lucro é uma consequência, né? Mas você precisa começar a medir agora a recorrência. Lifetime value, que se fala, que é o valor total que um cliente deixa na sua empresa. O custo de aquisição de um cliente. Cada cliente que você adquire para o teu negócio, quanto ele custou para você. Né? Então, são esses os indicadores que são mais importantes agora. Né? Isso é ser obsessivo pelo consumidor. É você não olhar receita e lucro só. É você olhar primordialmente as métricas de consumidor, de recorrência. E negócios que são baseados em plataforma e ecossistema. Tá? Eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso. Pode mais um? Então, assim, a gente está vivendo uma transição. Tá? Esse modelo linear de eu tenho um produto, coloco esse produto no canal e o canal empurra o meu produto para o consumidor, isso está deixando de funcionar. Tem um novo modelo que passa a ser melhor agora. Os maiores e mais valiosos produtos do mundo usam esse modelo, que é você construir ecossistemas de valor. O que é isso? Basicamente é o seguinte, coloca o consumidor no centro
e pensa não como você vende o seu produto, mas como você resolve o problema dele. E quando você está pensando em resolver o problema do consumidor, você vai descobrir que o seu produto sozinho não resolve o problema dele. E aí você vai começar a olhar qual é o ecossistema de serviços que você tem que ter junto com o teu produto para de fato resolver o problema daquele cliente. Tá? Isso é construir um ecossistema. A gente vai ver aqui alguns exemplos, mas... Então, aqui imagina se eu sou, por exemplo, uma construtora, né? E o problema do meu cliente é mudar de casa, mudar de patamar de vida, ir para um lugar melhor, a família cresceu, ele precisa de mais espaço, enfim. Mas ele precisa de várias coisas para chegar lá, né? Não é só o tijolo lá, o imóvel, ele precisa de opções de financiamento, né? Ele precisa de omnicanalidade, ele precisa falar com você quando e quando ele quiser, né? E por aí vai. Então você precisa atrelar uma série de serviços para de fato resolver o problema daquele consumidor. E não é só até a venda, porque no pós-venda, né, a oportunidade também é enorme de você continuar, né, monetizando aquele cliente que comprou um apartamento de você, com produtos e serviços que resolvem todo o problema de moradia que ele vai ter depois que ele mudou. E por aí vai, tá? Então, essa é a lógica nova. E aí, mais um, por favor. Então, o que está acontecendo? As empresas estão construindo ecossistemas. E a competição, ela migrou. Não é mais você competindo com o seu concorrente, com a empresa que é teu concorrente. É o teu ecossistema competindo contra o ecossistema do concorrente. E vai ganhar o ecossistema mais forte. Então, quem tem um ecossistema de vendas mais poderoso, quem tem um ecossistema de pós-venda mais poderoso, né? Quem tem um ecossistema de produtos financeiros mais poderoso, vai ganhar. Tá? Então a chave agora é você construir ecossistemas de serviços relacionados, né, que vão fazer o teu negócio ser mais competitivo que o do teu concorrente. Obrigado. Então basicamente, gente, assim, pode dar 2 cliques, por favor? Só para a gente entender. A gente tem uma era da tecnologia, que é a tecnologia de base. É como a nossa cabeça normalmente funciona até hoje, tá? Que é o seguinte, o que é transformação, o que é tecnologia para mim? É cloud, é o meu ERP, é o meu CRM. Isso é tecnologia para mim. Mas isso não é mais suficiente. Porque o teu concorrente tem as mesmas tecnologias que você. O teu concorrente tem o mesmo SAP que você tem o mesmo Salesforce que você tem, está usando as mesmas clouds que você não cria nenhum tipo de diferenciação em 2023 só olhando para as tecnologias de base. Então, como que você vai se diferenciar? Você precisa agora começar a dividir a cabeça em 2. Né? Você fala, pô, legal, eu tenho toda a base de tecnologia, que é o mínimo para a empresa funcionar, mas eu preciso agora criar diferenciação através de tecnologias emergentes. E é aqui que você cria o diferencial. É aqui que o teu vendedor rende a mesma coisa que 10 vendedores do concorrente. Porque ele tem um copiloto de inteligência artificial que não deixa ele perder follow-up de proposta. Né? É aqui que o teu e-commerce converte o dobro da concorrência. São nessas tecnologias emergentes que você cria o diferencial. E é aqui que você constrói o teu ecossistema. Tá? Então, seguindo mais um, por favor. Pode seguir mais um. A gente lá no distrito, só para vocês entenderem também o que a gente faz, a gente é uma plataforma que ajuda vocês a se conectarem com tecnologias emergentes. Então, se vocês querem saber quais são as tecnologias que podem ajudar você a vender mais, quais são as tecnologias que podem ajudar a tua fábrica a economizar mais energia, quais são as tecnologias que podem ajudar a tua logística a ser mais eficiente. A gente tem aqui uma plataforma, eu vou deixar um QR Code no final, tá? Para vocês poderem acessar. Hoje são mais de 40 mil tecnologias emergentes catalogadas e essa plataforma ela faz o match. Então você coloca lá o teu desafio e essa plataforma ela faz o match da tecnologia que resolve. Tá? Então a gente está ajudando com isso vocês, as empresas, a construírem esses ecossistemas que são necessários para ser competitivo agora. Pode passar mais um? Eu queria mostrar aqui alguns exemplos. Tá? Você clica dentro do vídeo para mim, por favor? Então, aqui eram exemplos, por exemplo, de câmera inteligente na fábrica da Volkswagen, inspecionando carros, economizando milhões de reais, evitando que carros que têm defeito
sejam entregues para o consumidor e a garantia sendo acionada, casos de back-office, né, processos de papel sendo automatizados, tudo com tecnologias emergentes, tá? Mas vamos falar assim, o porquê agora? Pode passar? A gente tem, só em construção, tá, hoje lá na base, quase 900 startups. São startups que estão, né, buscando fazer algo diferente em relação ao mercado de construção. Essas startups, elas já levantaram quase 3 bilhões de dólares. Né? Isso dá mais de 15 bilhões de reais. É muito dinheiro. Tá? Então tem muito dinheiro sendo investido nessas startups de construção. Pode passar? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas só para vocês saberem, hoje as maiores startups desse mercado de real estate, né, agora eu não estou falando só de construção, Quinto Andar, Loft, né, Get Ninjas também por causa da parte de manutenção, mas depois tem Hub, Tool, não são brasileiras, são de fora, e por aí vai, só para vocês terem uma ideia. Pode passar mais um? Aqui tem um pouquinho do investimento, tá? Então, a gente bateu em 2021, né, mais de $1 bilhão. Essas empresas, então, elas estão recebendo bastante. Aqui, a barrinha de 2023, né, ela está pequena porque ainda não tem a mensuração aí desse ano, total, só do mês de janeiro. Tá? O ano passado, normal, a gente teve uma correção. Tá? O investimento, no ano passado, ele caiu, mas a outra maneira de se ler a mesma coisa é que o ano passado foi o segundo maior ano de investimento de venture capital em real estate. Tá? E a tese não muda. Né? O mercado de real estate, de construção, vai continuar recebendo investimento forte. Né? A gente viu lá no começo um pouco do impacto que a gente espera de tecnologias emergentes. Pode subir. A atividade de M&A também acelerou muito. Isso aqui são startups compradas. Então, praticamente, a gente não tinha M&A, ou seja, aquisição de startups de construção. E aí a gente teve 13 aquisições em 2021, 12 aquisições em 2022. Ou seja, as grandes empresas, inclusive tem uma aqui, a Saint-Gobain, por exemplo, né, elas estão adquirindo, fazendo aquisição também de startups para montar aquele ecossistema que a gente falou. Pode seguir? Pode seguir mais um? E aí vamos entrar aqui para finalizar em construção. Tá? Então, aonde estão a maior parte das tecnologias emergentes para esse mercado de construção? O que a gente está enxergando? Gestão e controle de obra. Se vocês têm problema de gestão e controle de obra, tem muita tecnologia para isso. Contratação de mão de obra, também tem muita tecnologia para isso. Aluguel e aquisição de equipamentos, inspeção e monitoramento, redução de resíduo, inclusive monetização de resíduo. Né? Então, se você está jogando fora o resíduo da tua obra, você está perdendo dinheiro. Né? O teu resíduo ele vale dinheiro. Tem gente que está disposta a pagar por ele. Hoje você tem Mercado Livre, né? Ou seja, plataformas que conectam quem quer comprar o resíduo do teu negócio. Segurança, né? Smart buildings, canais de vendas digitais, fintechs de crédito, fintechs especializadas nesse mercado, né? E realidade virtual, interatividade, uma série de coisas para a experiência também do processo de venda. Pode passar? E aí eu queria terminar com alguns exemplos, tá? Então, essa daqui, por exemplo, é a Obra-Prima. Essa é uma startup de gestão de obra, talvez alguns de vocês conheçam. Né? Ela está há um tempinho aí já no mercado, vem evoluindo o produto. Então, ela ajuda, né, a medir a obra, ajuda a elaborar, cotar orçamento, enfim, tecnologia que ajuda na gestão ponta a ponta desse processo. Pode passar mais um? A Construflow é outra. Né? A Construflow hoje monitora mais de 1.200 obras. Então, eles têm aí mais de 5.000 usuários, também plataforma de tecnologia para gestão de canteiro, enfim, para todo o processo de gestão de obra. Pode passar mais um? Estante, também outro software bem usado aí por algumas construtoras de mercado. Né? Então, você consegue rastrear concreto, organizar todos os documentos, automatizar relatórios, tudo relacionado aí à gestão de obra. Pode ir mais um? Globaltech, também sistema para monitoramento de obra, startup que foi comprada pela Senior Solutions, né? Uma daquelas aquisições que a gente estava vendo. Aqui é um ERP para construtoras, né? Para quem está trabalhando aqui na cadeia. Mais um, por favor.
Tem startup que te ajuda a encontrar terreno, né? Então, Terreno Certo é uma startup que usa base de dados, geolocalização, para checar se o seu terreno, né, qual é o potencial que ele tem, se ele é bom, ou até te ajudar a encontrar terrenos em lugares que você não necessariamente domina, regiões que você está expandindo. Pode ir mais um. E aqui você tem a Terra, por exemplo, que ela vende o seu resíduo. Então, se você está jogando fora o ferro, está jogando fora, né, a madeira que está sobrando da tua construção, você não precisaria jogar fora, né? A Terra, inclusive, ela conecta quem está perto de você, porque às vezes não adianta você querer vender o teu resíduo para quem está longe, que o preço do frete às vezes inviabiliza até o valor da transação. Então aqui é uma plataforma que tem essa inteligência de vender o resíduo para quem está perto, tá? Super interessante também, muita construtora monetizando resíduo, né, através desse processo. E aí pode passar. O último aqui, você tem até startup trabalhando hoje com Digital Twins, né, com BIM, Lean Construction, enfim. Então, todas as tecnologias aí que são mais de vanguarda para o mercado de construção, né, arquitetura, e por aí vai. Brasil ainda, entre aspas aqui, bem mais atrasado do que alguns países em relação a isso, né? Então, o processo de cotação moroso, né, você tem que refazer o projeto quando você recebe ele, e por aí vai. Essas tecnologias ajudam você a ser muito mais eficiente nesse processo. E é isso, gente. Pode passar mais um, tá? eMentor, isso daqui é basicamente redução, né, de mão de obra, de desperdício com mão de obra. Então, eles prometem reduzir até 70%, né, da improdutividade da mão de obra. Então, isso daqui também te ajuda com segurança. Então, como é que você controla a segurança do teu canteiro de obra, dos teus funcionários, né, toda a parte de EPIs, que inclusive entrando, pode ir para o próximo. Isso também é o core aqui da OnSafety, uma plataforma que te ajuda também a ser seguro e a monitorar. Cada vez mais o próprio contratante exige isso, né? Exige ESG, exige também um cuidado com os funcionários, cuidado com a segurança. Isso daqui é uma maneira de você comprovar que você tem esse cuidado também. Pode passar para finalizar. Eu deixo aqui meus contatos, um QR Code, deixa eu sair da frente aqui para não atrapalhar. Nesse QR Code, tá, vocês vão ser levados para um formulário, quem tiver interesse, né, em fazer um trial, uma demonstração gratuita da plataforma, pode entrar lá, preencher, que a gente depois entra, manda em contato e manda lá o usuário. E é isso, gente. Vim aqui falar um pouquinho sobre algumas tendências, algumas coisas que a gente está vendo nesse mercado de construção, mas o problema ele é muito maior, né? Ele é um problema de transformação de tecnologia mais estratégico que todo mundo vai ter que resolver se quiser ter um lugar no mercado. É isso que a gente está vendo e rápido, porque o impacto, né, ele é enorme em 7 anos, não em 15, não em 20 anos. A gente está vendo que o mundo ele muda muito em muito pouco tempo, beleza? Valeu. Obrigado, gente. Abraço.